Sejam bem-vindos todos que assistem o nosso Papo Mineiro. E hoje nós vamos ter uma prosa de educação com a pedagoga Liara Moreira. Moreira Salles, vamos pôr assim. Pós-graduada em psicopedagogia, MBA em gestão de instituições educacionais. Ela hoje é a atual coordenadora geral do Sistema Logosófico de Educação. Educadora e investigadora da pedagogia logosófica, palestrante, autora de livro infantil e, como ela diz, e eu aprovo, avó, porque a gente ser avó é uma delícia. Seja bem-vinda, Liara. Bom, aí um bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite para quem tem gente que até de madrugada, né? Tá certo. Boa madrugada, né? Mas é sempre bom. É sempre bom aí bater esse papo mineiro, né? Falar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem experimentado, daquilo que a gente tem investigado, estudado, né? Como você falou, Hernani, então, na verdade, eu nasci Liara Cia Moreira, né? Hoje eu sou Liara Cia Moreira Salles, mas sou uma mineira aqui de Belo Horizonte, né? Então, nasci muito numa família, sou a primogênita aí da minha família, recebida com muito, muito carinho, né? E desde pequena estou aí no meio da educação. Então, minha mãe era professora, então exerce mais, né? Mas continua professora, né? Continua professora. Aí a gente fala, né, que o primeiro aluno é sempre o marido, né? E aí são também os filhos. Mas logo pequena, eu tive aí a grande oportunidade de começar a ser da primeira turma daqueles primeiros alunos. Nós éramos 41 alunos de uma escola nova, da escola logosófica, né? Que começou lá em 1963, e eu era da turminha lá menorzinha. E entrei para a escola, então, em 63, posso falar que eu nunca mais saí, né? Porque a partir dali... É uma vida, Liara, 60 anos. É uma vida, 60 anos de escola, né? De escola logosófica. E aí fui aluna, fiz todo o meu curso lá. Antes mesmo de terminar o ensino médio, que na época era o 2º grau, né? Eu já dava aula no outro turno, eu dava aula de inglês para as turminhas das crianças, e aí continuei, né? Continuei como professora, depois professora regente, coordenadora pedagógica, depois diretora pedagógica, diretora, né? Então, a escola logosófica tem muito a ver, tem tudo a ver com a minha vida. Então, depois tive a oportunidade de ter meus 3 filhos estudaram lá também, toda a sua vida, e hoje estão lá meus 4 netos, né, como alunos da mesma escola. E por que isso, né? Porque realmente é uma escola diferenciada, é um estudo que transforma a vida, que na verdade deu conteúdo à minha vida e surgiu, né, logo dentro de mim, atendendo aí também a uma vocação, porque eu gostava de dar aula lá para minhas bonecas, né, para os meus irmãos, e depois vieram meus 2 irmãos, e essa vontade de retribuir um pouco daquilo que eu havia recebido, né? Então, uma escola que forma para a vida mesmo, que orienta os nossos passos para algo mais do que aquele dia a dia de sempre, né? Eu costumo ficar pensando que o ser, né? Que sentido que tem acordar, né? Aí toma lá o café,
vai, trabalha, volta para casa, aí dorme, no outro dia começa tudo de novo. Com qual sentido, né? Se não houver, então, se a gente não tiver para a vida um conteúdo, não der a ela um conteúdo superior, né? Não pensar realmente muito nesse autoaperfeiçoamento, não pensar em fazer o bem para o semelhante, né? em contribuir para a sociedade na qual a gente vive, contribuir aí para a humanidade. E esses dois objetivos, eles nortearam a minha vida a partir dessa investigação, né, aí da parte que eu tenho aprendido, que é um estudo para a vida com a logosofia. Então, que alegria que é hoje ver os meus netos, né, também desenvolvendo esse tipo de conteúdo interno, né? Ontem mesmo estava aqui com a netinha mais nova, que tem 3 anos, e a mãe dela está esperando uma nova menininha, né? E eu tinha comprado para ela e para outra neta, eu tenho 2 netos e 2 netas, tinha comprado aí nesses shopping na internet, né? Um saquinho cheio de anéisinhos, né? De plástico. E aí falei com ela, que era para ela escolher alguns e que outros eu ia dar para outra neta, né? Que tem 4 anos. Aí ela falou assim, vovó, esse aqui, aí pegou um, né? Esse aqui pode ser para Amanda. Amanda é a irmãzinha que vai nascer, né? Aí eu falei assim, uai, que coisa linda, pode sim. Aí ela olhou bem, na verdade, ela tinha colocado alguns assim no dedinho, aí olhou para um, aí ela falou assim, foi o primeiro que ela havia colocado no dedo, e ela falou assim, eu acho que ela vai gostar mais desse. Acho que eu vou, tirou, né? E ali separou para ela, né? Então, esses cultivos, né? Aí no caso de um sentimento de irmandade já desde cedo, né? E a gente retomar todos esses valores que a humanidade precisa, é muito bom, né? Então, eu experimento isso na minha vida, vejo aí nos meus filhos e nos meus netos. E a gente vê, eu não sei, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho da logosofia para vocês, aqueles que não conhecem, né? Uma ciência justamente que nos leva a esse aperfeiçoamento interno. E algo que a gente vai realizando, um processo, né, de evolução, mas consciente, que permite que a gente se supere e desperta ao mesmo tempo, que a gente chama daquela aprendizagem generosa, né? Não tem como a gente aprender alguma coisa se não tiver dividindo isso com o semelhante. Né? E é muito bom a gente sentir que a vida vai ganhando esse alto conteúdo, né? Cada dia é um dia a mais na nossa vida. Eu costumo, no colégio, né, quando eu era diretora, que esse ano eu não estou trabalhando no dia a dia no colégio, eu estou como coordenadora geral das escolas logosóficas, que hoje são 8 escolas no Brasil, né? 2 na Argentina e uma no Uruguai. Então, a gente forma um sistema, o Sistema Logosófico de Educação, que eu estou coordenando. Mas, quando eu estava aí mais no dia a dia com a direção aqui do colégio em Belo Horizonte, eu gostava muito de ter uma atividade com os alunos que era dos aniversariantes do mês. Né? Então, eu ia chamando por grupos, por faixa etária, os aniversariantes do mês, e a gente sempre conversava sobre alguma coisa. E uma pergunta que eu gostava muito de fazer, especialmente ali naquela faixa etária de 8 a 10 anos, né? Que tem a ver com esse sentido que eu tenho procurado dar para a minha vida, é perguntar para eles, quando a gente faz um aniversário, é um ano a mais ou um ano a menos? O que você acha, Hernani? É um ano a mais ou um ano a menos?
Última E pergunta. eles ficavam ali, né? Normalmente era um grupinho de 6 a 10 alunos de cada vez, e eles ficavam, né? Mas não, é a mais, a gente faz bolo, né? Canta, parabéns, é a mais. Aí algum outro sempre tinha aquele que pensava, não, mas é a menos, porque a gente está ficando mais velho, tá diminuindo a vida. E aí eu deixava eles e ficava. Aí agora vocês vão ter que me responder, é a mais ou é a menos? Bom, troca ideia aí, vê o que vocês acham, né? E aí eles ficavam para lá, para cá, até que algum também geralmente falava assim, eu acho que é as duas coisas, né? Falei assim, olha, mas a gente que tem que transformar a nossa vida, se há mais ou se há menos, né? E voltava para o nosso dia a dia, falava com eles, olha, se vocês estão lá fazendo um dever de casa, né? E aí quer fazer de qualquer jeito, quer acabar logo, fecha o caderno, põe para o lado, ai, oba, menos um. Aquele tempo que vocês gastaram para fazer dever, foi vida a mais ou vida a menos? Foi a menos. Se a gente faz, nunca mais quer saber daquilo. Não aprendeu nada com aquilo. É a menos. Então depende da gente. Se a gente fizer de forma bem caprichada, né? Se faz tão bem feito que quer mostrar para a mãe, fica querendo que a professora veja logo, aí foi um tempo a mais que aumentou na nossa vida, né? E isso é algo que eu converso com eles, mas que, para mim, também faz muito sentido no meu dia a dia, né? Então, a gente tem sempre muitas tarefas para fazer. E coloco lá na minha lista, né, na minha agenda, as tarefas. Então, na hora que eu dou um tique, né, naquela tarefa que está realizada, se eu sinto aquele alívio, não há menos uma, eu tenho que voltar para mim e pensar, opa, é vida a menos, né? Então eu faço. Para que eu estou fazendo isso? Né? Então fiz o tique, oba, foi mais uma, né? E isso assim vai levando a gente, eu tenho aprendido, né, a viver, buscar viver com mais consciência, aprender com tudo aquilo que a gente está querendo, todas as nossas atividades, né, sejam positivas, sejam as mais difíceis, esse transformar o objetivo de aprender, né, de aperfeiçoar num objetivo de vida, transforma tudo, é muito bom, né? Então, a logosofia, como você disse, leva então para um autoconhecimento e também para uma evolução como pessoa, né? Como espírito também, né? Espiritualmente falando. Então, isso é muito interessante. Agora, você também tem a pedagogia logosófica. Isso, Conta um pouquinho para nós também. A logosofia, né, uma parte dela está ligada a essa função de educar, né? Educar é um privilégio para a gente que tem para todos nós que convivemos uns com os outros, né? A partir do momento que a gente convive, a gente ensina e a gente aprende. E a escola, ela é um campo muito propício para essa prática, né? Então, aplicar a pedagogia logosófica tem sido investigá-la, ver como que é mesmo, quais são os seus princípios, né? O que a gente tem que fazer para aplicar essa pedagogia, como ela é aplicada, e, assim, ir vendo os resultados é algo muito grande, né? Então, como educadora, eu tenho lá na logosofia, né, no sistema logosófico de educação, coordenado esses movimentos dessa investigação, dessa pedagogia, que promove muito que o aluno, que o educando, ele queira também se aperfeiçoar, né? E a gente usa uma metodologia, um método logosófico que faz o ser observar a si mesmo, ele tem que levar à prática, ele tem que anotar, ele divulga aquilo que ele aprende e vai se enriquecendo, fazendo uma revisão de conceitos,
que é mesmo o conceito, né, de igualdade, qual é mesmo o conceito de liberdade, qual é mesmo o conceito de Deus, né, e por aí afora. E lá no Sistema Logosófico de Educação, nós trabalhamos por meio de temas anuais. Cada ano a gente trabalha um tema central, né? O ano passado, por exemplo, todas as escolas trabalharam com o tema Conviver para quê? Então, ao longo de todo o ano, a gente foi trabalhando com esse tema. Esse ano, a gente está trabalhando com o tema Natureza, a primeira mestra do ser humano. O que é mesmo que a gente aprende com a natureza, né? O que a gente, como estar de acordo com essa parte aí da criação, né? Para o ano que vem, a gente já planejou, dar um spoiler, né? Do tema do ano que vem, que é a natureza humana, um tesouro a descobrir. Então, aí a gente vai trabalhar. Excelente, excelente. Então, esse trabalho, quer dizer, a gente vai desenvolvendo ao longo de todo o ano, todas as escolas, e com isso a gente antes se prepara, as diretoras, né, os diretores, na verdade, das escolas, a gente se reúne 3 vezes por ano para a gente ir traçando esse caminho, né, que as escolas vão seguir, escolhendo um deles, é a escolha desse tema anual, que é dividido, ou é sequenciado, é integrado por 12 temas, né? Então, cada mês a gente estuda um fragmento desse grande tema aí do ano, ajustado a cada faixa etária, né? Então, lá Claro. a criança pequenininha, ela estuda de uma forma, né? E o adolescente lá de 17, de 18 anos, com outra profundidade, né? E a revisão desses temas é algo que vai aos pouquinhos, então, usando esse método logosófico, né? Essa parte da gente estudar, a parte conceitual, depois a gente tem que viver uma parte prática daquilo que a gente está estudando, né? Analisa, anota, documenta, troca as experiências e divulga para os outros, né? Então, por exemplo, uma das atividades que a gente desenvolve, né? Esses dias mesmo a gente estava aí com o dia do trânsito, né? E a semana, na verdade, do trânsito, e uma coisa que a gente viveu com as crianças, aí com as crianças até de 2 até os 10 anos, foi um circuito de trânsito na escola, né? Então, na verdade, o objetivo era, sim, trabalhar com os elementos a respeito do trânsito, mas mais do que isso, trabalhar com a obediência, por que existem as normas, o que a gente seguir as normas traz para a gente, ao invés daquele conceito equivocado de que a norma limita, né? A norma cerceia a liberdade. Então, é isso. Se não tivesse nenhuma norma no trânsito, como é que seria isso? Então, a norma, ela, na verdade, protege, lógico, quando ela é ela é justa, né? Trabalhar com o pensamento da obediência, né? Com respeito, e foram experiências muito lindas, né? Então, os menores levaram lá o seu velocípede, depois aí a sua bicicletinha lá com rodinha, e cada um enfeitou e fez uma placa, né? Os maiores já com a bicicleta, e a gente fez o circuito marcando lá o chão, fazendo um posto de gasolina, né? Com tudo coisas recicladas, né? Para eles brincarem de passar no posto, montamos lá com TNT um túnel, né? Para eles passarem o túnel, aí tinha a faixa de pedestre, como é que é mesmo, tinha o guarda de trânsito. Então, depois eles viveram todo um preparo, eles estudaram, no caso, o foco maior foi a obediência esse ano,
estudaram sobre obediência, e depois que eles viveram, eles analisaram, né? Quando às vezes a gente está com pressa, a gente quer passar, mas aí o pensamento de obediência nos impede, né, de ser desobediente, e analisando aquilo, e depois aí eles fizeram, 2 turmas, né, não foram todos, mas 2 turmas fizeram um folheto com algumas dicas de trânsito para levar para os pais, né? Então, tem sempre esse foco da conversa, da troca de informações, de ver o que eles já sabem sobre aquele tema. A professora leva coisas novas, usa imagens analógicas, que é também um recurso da pedagogia logosófica. Aí eles experimentam, a gente promove alguma experiência sobre o tema, depois eles analisam, eles documentam no caderninho deles, que é o caderno da vida, e aí eles fazem uma divulgação, seja para os pais, seja de uma turminha para outra, né? No domingo mesmo, no sábado mesmo, a gente teve um sábado letivo, e os adolescentes que fizeram as atividades para as crianças, né? Também como essa forma foi em inglês, era o English Day, então eles fizeram brincadeiras, atividades, cada grupinho dos adolescentes tinha a responsabilidade de preparar algo para as crianças, né? Então, para que a gente também fale e viva, né? Não é suficiente só a gente ter aí bons oradores que falem muito bem sobre a paciência, por exemplo, mas na hora de atuarem são muito impacientes. Então, são aspectos que a gente vai dessa pedagogia, né? E de uma forma muito, muito natural, sem ser aquilo só de abusar, né, da memória, da repetição, ou aí do temor, né, que realmente eles possam viver e serem muito felizes, porque a gente sabe que o ser, né, quando ele é feliz na infância, isso vai fazendo com que vá surgindo nele uma confiança grande no futuro. E o que a gente quer é seres felizes, livres, né, valentes aí para defender o bem. Então, realmente, trabalhar numa pedagogia assim tem me feito muito bem, né? Uma coisa que eu gosto bastante, Liara, é que vocês comemoram uma Semana da Família. Eu acho isso assim, essencial. Né? Gosto muito isso dentro da pedagogia filosófica, muito essa Semana da Família. Conta um pouquinho aí uma aí que te chamou a atenção. Esse estudo da família é um estudo que a gente faz todo ano, né? E justamente porque a gente repete todo ano, isso exige da gente um planejamento muito, muito consciente, né? Para não chegar lá o jovem, o adolescente com 15 anos e ficar, meu Deus, de novo, né? Não, então existe um plano logosófico de educação, onde a gente vai graduando esses conceitos, né? Então, lá o pequenininho, os alunos nem de 2 e 3 anos, eles primeiro estão aprendendo o que é a família, quem faz parte da família, aí depois vai crescendo, qual que é o papel de cada um, qual que é o meu papel na minha família, né? Aí tem um outro grupo, aí tem nesse plano, vai chegar por faixa etária, aí depois tem sobre os irmãos, sobre qual que é o papel dos irmãos, como desenvolver uma verdadeira irmandade, e aquele que não tem irmão, né? Ou aquele que tem uma família que tem alguma formação, às vezes não regular, vamos dizer assim, né? Então, como se colocar frente a cada membro, qual que é o papel que eu tenho que exercer ali, e isso vai crescendo até que lá nos adolescentes a gente trabalha com eles sobre a família que eles querem formar, né? Então, não adianta, às vezes o adolescente, ele vive efetivamente experiências difíceis na própria família, né? Mas ele aprender que para ele formar uma família
da forma como ele almeja, né, como ele quer, ele tem que ir se transformando, né? Não é assim, da água para o vinho, né? As coisas têm que acontecer aos poucos. Então, a gente vai, desde os pequenos, vai crescendo com este conceito, né? Entendendo realmente sempre com esse foco, qual que é o meu papel frente à minha família, né? Qual que é a minha responsabilidade frente à minha família. E a gente faz coisas variadas, né? Vou te falar que a gente vai bem além da semana, na verdade. A semana é quase uma combinação, né? Mas a gente tem mais tempo, porque os pais são chamados para irem à escola, né? Eles dão aulas, às vezes até lá nos adolescentes, eles desenvolvem atividades, brincadeiras, ou a gente faz passeios. Esse ano, agora 2004, teve um passeio da família, foram mais de 3.000 pessoas, né? No Hotel Fazenda, assim, um ambiente muito bom, né? De muitas brincadeiras, as turmas, né, se organizando para fazer piquenique. E a gente teve também, por exemplo, uma atividade num dos momentos, as crianças eram as de 7 até 12, 11, 12 anos, cada uma fez primeiro, né, ganhou um saquinho de organza simples, né, e alguns papeizinhos. E cada um escreveu nesses papeizinhos uma tarefa para a sua família realizar em cada dia durante uma semana. Então, alguns colocaram jantar juntos, ir ao cinema, né? Teve alguns assim que fizeram os pais passarem aperto, né? Porque era jogar não sei o que lá com eles. A gente recebia as mensagens por WhatsApp, né? Falando, nossa, hoje passei muito aperto, porque a nossa tarefa era. Aí cada um levou o seu saquinho, né? Com os papeizinhos, todos coloridinhos, cada dia era uma cor e tal. Quer dizer, cada uma delas era uma cor, mas era um saquinho que misturava. E aí alguém da família tirava. Hoje vamos ver qual que é a nossa tarefa, né? Então, às vezes, era levar um café, cada um serve o café para o outro, ou falar, a gente vai dando muitas ideias, né? Falar um valor que observa no outro. Então, teve as tarefas, e isso para que a gente possa também propiciar que as famílias vivam essa experiência, né? Então, já teve ano, por exemplo, que começava o projeto Família com os pais mandando uma cartinha para os filhos. E aí encerrava com os filhos mandando uma cartinha para os pais, ou vice-versa, ou escrever uma quadrinha, ou fazer um cartaz, a família em conjunto, retratando uma herança que recebeu dos seus antepassados, né? Então, tem ano que aí a gente dá um foco maior, uma estratégia, na verdade, quando a gente observa que é um ano que as famílias, ou várias famílias, estão vivendo mais algumas dificuldades lá, né? No núcleo familiar mais restrito. Aí a gente aproveita e trabalha com os avós. Avós, nós aqui, né? É sempre um sentimento muito preservado, né? Então, a gente, de tempos em tempos, trabalha com os avós. Tem às vezes, manhãs que os avós vão, aqueles, né, naturalmente, que vão se inscrevendo, para poder ensinar alguma coisa que eles sabem, para contar alguma experiência a gente já teve, mas isso já tem uns anos, deve ter uns 5, foi antes da pandemia. Avós, um casalzinho, né, mas bem idoso mesmo, que havia convivido com a guerra, né, na Itália, então, para contar o que eles haviam vivido. Então, essa aproximação das gerações também é algo que a gente estimula nessas atividades, né? Então, é isso, é uma ideia, e realmente o que a gente busca é que esses temas, especialmente os temas repetidos, né, anualmente, como a família, como a pátria,
como a criança, o professor, que a gente tenha uma graduação para que isso, para que seja uma construção, aquele adolescente que saia, ele tenha um conceito que foi construído ao longo da vida e não a repetição por si só, né? Quer dizer, a repetição inteligente, acrescentando sempre algo a mais, é também uma característica aí da pedagogia logosófica, né? E aí, você está falando, né? A gente vai recordando o tempo também dos nossos avós, né? Eu conheci 3 bisavós, Olha que conheci bom, todos os 4 avós. muito bom. Com você eu também sou primogênito, né? Então, eu tive essa felicidade de conviver com eles, deles me contarem muitas histórias. Uhum, uhum, E isso tudo vai te ampliando, né? Porque a experiência familiar é linda, mas não é fácil. uhum, Eu, uhum. por exemplo, eu tenho, né? Tive, porque eu já perdi uma irmã, mas nós éramos 8. Então era cada Bastante, cada uma personalidade, né? Uma individualidade isso bem mesmo. diferente, né? E uma das coisas, logo no início, né, eu entrei na filosofia, estava entrando na faculdade, estava com 17 anos, e uma das primeiras coisas que me despertou foi isso, que ali era uma experiência verdadeira, né? Que a minha evolução dependia de viver bem essa experiência dentro da família, né? Então, Uhum, por isso que eu recordo essas coisas, a gente vai recordar com você essa prosa aqui, nós estou recordando também, passando um filme, né? Pela mente, pelo coração. Né? é isso mesmo. Agora, Liara, a fundação no Brasil, ano que vem, faz 90 anos, né? É isso Ela é de mesmo. 35, né? Ela é de 35. Ela foi a primeira fora da Argentina, né? Então, é um tempo bom, um tempo já, já caminhando para um século, né? É. E a escola, Olazov, quantos anos tem? A escola aqui no Brasil são 60 anos. Ano passado nós fizemos 60 anos, né? Mas ela começou um ano antes, em Montevidéu. Então, a primeira escola logosófica foi lá em Montevidéu, em 1962, né? E a gente, as escolas, elas foram, tem 62, 63 aqui, né, no Brasil, depois 65 no Rio, aqui em Belo Horizonte, né, e aí vem formando. Para 2026, a gente vai ter mais uma aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem aqui no bairro Funcionários, tem na Cidade Nova, e vai ter um na Metropolitana, na verdade, em Nova Lima, né? Uma lá no bairro Vila da Sé, e São Paulo também começa em 2026. E Que bom. nós estamos agora já preparando, há um ano e pouco, já preparando, que a gente quer lançar para o centenário, né, aí de Gonzales Pecote, na verdade, a gente quer, de Gonzales Pecote não, da fundação mesmo, mas da Internacional, a gente está querendo começar uma faculdade de ensino superior aí em pedagogia, Olha que né? coisa boa. Então, nós já 2030. estamos trabalhando com 2030. 2030, trabalhando com essa formação, né? Devemos entrar já com processo no MEC, talvez aí no final do ano que vem, porque essas coisas são um pouco mais demoradas, né? É. Então, a gente está já nesse caminho, fazendo o estudo da proposta pedagógica, da metodologia, porque tem que ser algo de acordo com a pedagogia logosófica. Então, porque a gente sente isso, que a educação, né, que o trabalho com a infância, com a adolescência, com o próprio jovem, é aquele trabalho que vai permitir a extensão, né, do bem, de uma nova cultura de forma mais ágil aí para toda a humanidade, né? Que é o objetivo mesmo da logosofia, que a gente possa contribuir para a formação de uma nova cultura, né, com seres mais conscientes, né, e mais felizes, baseado nesses grandes valores que a concepção logosófica nos apresenta, né? Muito bem. A gente sempre, quando eu converso com mulher,
a gente pergunta, né, se você está feliz como mulher e como profissional, né? Porque às vezes uma mulher sem esses valores, às vezes passa muito aperto, passa muita dificuldade de ser reconhecida, o que não acontece dentro da Fundação Logosófica, né? Isso mesmo. E queria que você, ao falar sobre isso também, que você deixasse uma mensagem, porque o nosso tempo já está acabando. Tá certo. Não, eu sou muito feliz, na verdade, com a minha vida como um todo, né? E acho que a gente nada acontece porque sim na nossa vida, por acaso. Então, o fato de eu ter nascido mulher abre para mim uma série de prerrogativas e, naturalmente, uma série de dificuldades. E algo que eu tenho vivido de forma muito intensa é me deter mais nas prerrogativas, né? Desfrutar e aprender com elas de forma muito muito valente também, né? O meu campo profissional, o campo da educação, é um campo que a mulher ela tem um lugar maior, né? Então eu acho que é um campo mais favorável do que naturalmente há outros, onde há uma dificuldade maior. Mas mesmo assim, às vezes a gente observa essa dificuldade, né? Há poucos dias a gente tive a oportunidade de dar uma reportagem, não sei se você chegou a ver, né, de uma revista que na capa, então, tinha 4 responsáveis aí por 4 escolas em expansão aqui em Belo Horizonte, né? E era só eu, mulher, e os outros 3 homens. Eu recebi, assim, muitas mensagens a respeito disso, e vou falar que a grande maioria era destacando o fato de eu ser ali a única mulher, né? Então, mesmo num campo profissional essencialmente feminino, ou com um número maior, né, de mulheres, ainda uma gestão, desculpa, Sem uma problema. gestão com muitos homens também nos postos-chave. Então, a gente tem que desfrutar dessa oportunidade mesmo com valentia, né? E acho que os dois, o homem e a mulher, eles se completam muito. E a gente, mais do que buscar, né? Assim, tá nessa luta de ser sexo oposto, a gente tem que ser sexo complementar, né? Então, buscar aprender com os homens e inspirar neles também aquilo que a gente tem de melhor, né? Para que a humanidade seja realmente uma humanidade cada dia mais feliz, né? Muito bom, que bom. Só deixar aí para vocês esse convite para investigar mais sobre a pedagogia logosófica, sobre a logosofia, que com certeza são conhecimentos que enriquecem a vida, né? Seja a vida em geral e especialmente a vida de um educador. Muito bem. Obrigada, viu, aí pela oportunidade. Eu que agradeço, né? Eu que tenho que agradecer e como foi bom essa conversa, né? Né? Tá bem? Tá Um bom. grande abraço para você. Um abraço. Tchau. Então tivemos aí, né, a educadora Leara Moreira Salles, que contou um pouquinho da sua experiência, da sua vida, e inspirador, né? É muito inspirador, porque fala da família, fala da escola, fala da convivência. Então isso é muito importante para a gente. Espero que goste e até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.